A poda é uma prática muito antiga na jardinagem. Ela serve principalmente para estimular uma renovação da planta, estimular uma floração mais intensa, uma frutificação mais abundante ou simplesmente de caráter fitossanitário, que quer dizer limpar ela, deixar ela uma planta sadia, sem galhos secos, sem galhos mal formados, sem galhos doentes. Uma poda bem feita, ela pode ser extremamente benéfica para o crescimento de uma planta, mas quando ela é mal feita, você já sabe o que pode acontecer, hein? A planta pode partir lá para o céu das plantas. A poda, ela pode ser dividida em vários tipos. Poda de drástica, ou poda de rejuvenescimento, poda de beliscão, poda de formação, poda de floração e frutificação, poda de raízes. Nós temos um monte de tipos de podas e eu vou mostrar alguns tipos para vocês. Antes de você iniciar a poda, você precisa conhecer as ferramentas que nós utilizamos para essa prática. Existem vários tipos de ferramenta, desde um machado, serrote, serra-curva, tesourinha, tesoura de acabamento. Hoje eu trouxe para vocês as duas mais básicas, uma tesoura de poda e uma tesourinha de acabamento. Ambas devem estar limpas e esterilizadas. Limpa, vocês sabem como limpar, né? Mas esterilizar, você sabe como? É muito fácil. Vá até a chama do seu fogão, deixe 5 segundos de um lado, 5 segundos de outro e pronto, sua tesoura está esterilizada. Evite tocar as mãos para não contaminar a lâmina, hein? Esterilizando a sua tesoura, podemos iniciar a poda. A primeira poda que eu pretendo fazer com vocês é uma poda muito interessante, que ela é chamada de poda de beliscão. Ué, por que ela tem esse nome? Olhem só. Estou pegando essa plantinha aqui, que ela é chamada de hipoestes, conhecida também popularmente como planta confete, tá? A hipoeste, naturalmente, ela tem essas folhas coloridas, só que ela tem um hábito de crescimento ereto, onde ela pode atingir até 40, 50 centímetros de altura. Através da poda de beliscão, o que acontece com a planta? Poda de beliscão eu faço com as pontas do meu dedo ou com uma tesourinha de acabamento. Eu gosto de fazer com as pontas do dedo. Eu venho e eu retiro essa pontinha aqui da ramagem dela. Olhem só que interessante, ó. Cortei a pontinha dela, tá? No momento que eu tiro essa pontinha, essa ponta ela se chama gema apical. A gema apical é uma estrutura na planta responsável pelo crescimento na vertical, onde a planta ganha altura com ela. No momento que eu tiro essa geminha apical, o que acontece? Ela para de crescer em altura e inicia a brotação lateral da planta, nas gemas laterais. Estão vendo? Ó? Gema apical, que é a da ponta, e gemas laterais são das laterais da ramagem, aqui do galinho dela, estão vendo? Ó? Agora que eu tirei a minha apical, a pontinha, todas essas laterais que vocês estão vendo são estimuladas a brotar. E com isso eu tenho uma planta bem cheia de folhas, uma planta mais compacta, mais cheia, através da poda de beliscão. Se eu não podar ela, olhem só o que acontece. O que era uma planta cheia de brotações e com folhas vistosas, ela acaba ficando naturalmente estiolada e compridona, se preparando para florescer. E quando isso acontece, toda a beleza da folhagem se perde, porque a força se concentra na produção das flores, que a intenção de qualquer ser vivo é se reproduzir. Então ela quer produzir sementes para poder dispersar e dar continuidade à vida dela. Mas só que nós não temos interesse que ela se reproduza, nós queremos vê-la bonita no jardim. Então, para isso, a poda de beliscão serve para deixar ela mais compacta, baixinha e cheia. Outra planta que nós fazemos muito poda de beliscão são os coleus, também conhecidos como planta tapete. Olhem só, enquanto ele é novo, baixinho, ele tem as folhas vistosas, as folhas grandes, bem desenvolvidas. Se vocês não tirarem a gema apical dele, que inclusive já está querendo florescer, olhem só, no momento que eu tiro essa geminha apical aqui, ó, e que no caso já está até com uma inflorescência iniciada,
tirei ela, essa folhagem ela vai permanecer por mais tempo e vai estimular agora uma brotação lateral, evitando aquelas plantas caneludas, compridas, que ocupam muito espaço no jardim. Vocês viram que interessante? Só com as pontinhas do meu dedo ou com uma tesourinha de acabamento, você pode fazer uma poda de beliscão que vai deixar as suas plantas com um aspecto mais cheio e mais bonito. Ah, olha só por lembrar o pessoal que tem muito tempero em casa, olha que plantinha vocês também podem fazer isso. Poda de beliscão no manjericão. O que nós utilizamos do manjericão na culinária? As folhas, não é? Então, no momento que a planta produz essas flores, toda a concentração de energia está aqui. Ela perde muita energia, ela deixa de produzir as folhas novas para poder florescer. Então, quando vocês cultivarem manjericão em casa, não deixem ele florescer. Façam essa poda de beliscão que vocês vão conseguir manter as suas plantas mais cheias, mais compactas e com mais folhas. Afinal, são as folhas do manjericão que nós utilizamos na culinária. Agora, se o manjericão de vocês está num estágio como esse, olhem só, é como cortar cabelo. Olha só, eu reuni todas as pontas da ramagem do manjericão e eu venho com a minha tesourinha de acabamento e olha só, cortei elas, ó. Cortei todas elas, venho aqui, faço um acabamento final, olha só. Pronto, podei. O que essa ação vai estimular agora? Lembra que eu expliquei para vocês? Sempre que eu tiro a gema apical, as pontinhas, agora eu vou estimular a planta a brotar lateralmente. E com isso vão surgir novos brotos com mais folhas e com isso vocês vão poder usar as folhas perfumadas no preparo dos alimentos na sua casa, tá bom? Então essa foi a poda de beliscão. E a próxima poda que eu vou ensinar vocês é a poda de floração. E por falar em flores, nada mais justo que fazer a poda na rainha das flores, que é a rosa, né? Vocês estão vendo essa roseira que durante todo o ciclo vegetativo dela, durante a primavera e verão, produziu uma grande quantidade de flores. O que acontece com a roseira? Durante o outono e o inverno, a roseira ela entra numa espécie de repouso vegetativo, principalmente no sul e no sudeste do Brasil, onde os dias curtos, referentes à luminosidade do outono e do inverno, aliados à queda da temperatura, fazem com que a roseira pare de se desenvolver. E com isso, entra o período ideal para fazer a poda na rosa. Antes de podar uma roseira, é muito importante vocês entenderem as partes que compõem a roseira. Ela tem a ramagem, os galhos, e se vocês repararem aqui numa roseira, olhem só, ela tem estruturas que parecem um olhinho, parece um micro dedal. Essa estrutura é chamada de gema, e essa gema é a estrutura responsável pelo surgimento das novas brotações. Olhem só que interessante, uma gema aqui da roseira. Ela é uma estrutura muito importante para vocês identificarem antes de podar uma rosa. Na hora de podar uma roseira, as pessoas ficam em dúvida qual o tamanho do galho que ela deve cortar. Uma regrinha muito fácil e muito simples é dividir a sua rosa em 3 partes, tá? 1, 2, 3. Olhem só. E cortem 2 partes, 2/3. 1, 2 eu vou cortar e vou manter uma só. Olhem só que interessante, ó. Uma parte, 2, com uma ferramenta afiada e esterilizada. E na hora de cortar, olhem só, eu vou mostrar para vocês, eu vou cortar acima da gema e com um corte inclinado, olha só, em 45 graus, que a gente fala um corte chanfrado. Estão vendo? Ó? Olhem só. Esse corte inclinado em 45 graus, ele evita que a água da irrigação, a água do orvalho durante a noite ou até mesmo a seiva após esse corte se deposite na superfície, evitando a cicatrização ou dificultando a cicatrização. Então esse corte inclinado, ele favorece, ele facilita o escorrimento dessa umidade e
a cicatrização ocorre de maneira mais acelerada. E para a planta isso é muito importante, porque quanto mais rápido ela cicatrizar, menor é a chance de doenças causadas por fungos contaminarem a planta, tá bom? Então agora nós vamos continuar a fazer a nossa poda de floração em toda a roseira, tá? Esses galhos mais fininhos podem ser retirados, vocês vão manter só os galhos mais grossos, tá? E sempre identificando as gemas, olha só, gema aqui, gema aqui. Acabei de fazer uma poda de floração na roseira, vocês viram como ela ficou? Olhem só, totalmente desprovida de ramagem, eu tirei 2/3 dela. Agora, esses galhos mais grossinhos que vocês estão vendo aqui, vão ter a capacidade de produzir novos brotos, brotos fortes, que vão produzir botões de flores maiores e também vão aguentar o peso da flor, porque não adianta a roseira produzir um botão em um galho fininho, que o que vai acontecer? O galho vai acabar tombando com o peso da flor. Então, por isso é importante vocês podarem mais baixo, para que a planta tenha a capacidade de produzir uma ramagem mais forte para produzir flores maiores e aguentar o peso dessas flores, tá bom? Após essa poda eu posso pegar a minha tesourinha de acabamento e retirar, fazer uma poda de limpeza, retirando aqui folhas doentes, folhas mal formadas, tá? Não preciso tirar totalmente as folhas da roseira, não tem necessidade, tá bom? Não precisa. Ó, acabei de fazer uma poda de floração na minha roseira, agora é continuar cuidando dela normalmente, tá? Vão continuar a molhar ela normalmente, tudo igual. E quando vocês perceberem que ela vai iniciar a brotação, mais ou menos no final do inverno e no início da primavera, vocês podem iniciar uma adubação, tá? Uma adubação, principalmente uma adubação líquida, onde os nutrientes são dissolvidos na água da rega e com isso vocês vão estimular, acelerar a brotação e a floração da sua roseira, tá bom? É isso aí, essa é a poda de floração em uma roseira. A próxima poda que eu vou mostrar para vocês é uma poda de limpeza. Como o próprio nome já diz, é uma poda que vai servir para limpar, retirar galhos secos, galhos mal formados, brotos ladrões. Você sabe o que é um broto ladrão? Plantas, principalmente nas plantas enxertadas, às vezes o porta-enxerto, também conhecido popularmente como cavalo, ele tende a brotar como nesse caquizeiro que vocês estão vendo aqui, ó. Esse caqui, inclusive ele está com frutos aqui, ó, como vocês podem observar. Esse caquizeiro, ele foi enxertado. Aqui dá para ver nitidamente o ponto onde foi inserido o enxerto. Aqui é o cavalo, aqui é o enxerto, tá? Esse caquizeiro se desenvolveu, só que o cavalo, o porta-enxerto, está teimando em voltar a brotar. Se vocês deixarem, permitirem que esse cavalo brote, o que vai acontecer? Ele vai retirar toda a energia do enxerto e vai prejudicar o desenvolvimento da sua planta. Então é muito importante vocês fazerem uma poda de limpeza, removendo esse excesso aqui de brotações do cavalo. Cavalo não pode brotar. Então eu venho com a minha tesoura aqui, ó, e corto toda a brotação aqui do cavalo. Estão vendo? Retirei. Mesmo exemplo, olhem só que interessante. Eu falei já de poda de floração na roseira, só que a roseira, ela também pode apresentar isso aqui, ó, um broto ladrão. Esse broto que cresce mais vigoroso do que a planta, ele também tende a roubar, a retirar toda a energia dela, prejudicando muito o desenvolvimento. Então, um broto ladrão, se vocês observarem, essa roseira, olhem só, ela, lógico, ela encerrou a sua floração. Como nós estamos no outono, ela também está precisando da poda de floração. Só que olhem só que diferente. A ramagem dela normal e olhem o vigor desse galho. Vocês estão vendo o vigor dele?
O que que isso significa? Que é um broto ladrão. E se você deixar ele na planta, ele vai acabar prejudicando muito o desenvolvimento dela. Então eu venho com uma tesoura também afiada, esterilizada, e corto ele aqui rente ao caule da nossa rosa. Olhem só, retirei ele, tá? Não serve para plantar, tá? O broto ladrão vocês podem colocar na composteira. Após retirar o meu broto ladrão, eu faço uma poda de limpeza e faço o mesmo procedimento da poda de floração da rosa, tá bom? Retirei o broto ladrão dela. Outra poda de limpeza que pode ser feita é a poda de limpeza manual, onde você utiliza as mãos como sua ferramenta. Essa suculenta Echeveria, por exemplo, olhem só, ela está com um excesso de folhas secas na base dela. Então eu venho e retiro esse excesso todo de folhas com a própria mão, olha só, tá? E esse excesso, às vezes, você pode até retirar as mudinhas e para replantar e fazer novos vasos, tá? E essa poda de limpeza nas suculentas, ela serve principalmente para retirar esse excesso de folhas secas e hastes florais que já floresceram, mas também evitar o acúmulo de material que pode abrigar pragas como cochonilhas, por exemplo. Então é muito importante você retirar esse excesso de material morto que está preso na sua suculenta através de uma poda de limpeza, porque além de prejudicar a estética, prejudicar o desenvolvimento dela, ele pode abrigar e esconder pragas como cochonilhas, ácaros, e eles podem até dificultar a ação de defensivos, porque a praga fica escondida por debaixo das folhas. Então é muito importante fazer essa poda de limpeza nas suculentas. A próxima poda que eu vou ensinar a vocês é a topiaria. Topiaria, para quem não sabe, é a arte de dar forma às plantas através de poda. Uma arte muito comum nos antigos palácios na França, por exemplo. Hoje em dia, virou uma arte comum na jardinagem aqui no Brasil. Quem nunca viu um buchinho topiado? Essa planta que vocês estão vendo aqui, o Buxus sempervirens, conhecido popularmente como buchinho, é uma planta que naturalmente ela é um arbusto. E através de poda deram várias formas para essa espécie. Bolas, cones, pirâmides. E a topiaria, não só no buchinho, como em qualquer planta topiada, vocês precisam entender que a planta ela brota, ela precisa dar uma respirada, como se eu estivesse dando uma aliviada para depois ser podada. Qual é o maior erro que as pessoas cometem? A planta saiu um brotinho para fora, ela já vai lá e corta. Saiu um brotinho lá para fora, ela corta. Esse corte sucessivo, sem dar um estímulo para que a planta sinta a necessidade de viver, o que acontece? A planta acaba adoecendo e secando e morrendo. Então uma dica que eu vou dar para vocês, todo mundo que tem topiaria, deixa ela dar uma leve descabelada, deixa ela ficar um pouquinho bagunçada. Gente, não precisa deixar ela se deformar, não precisa. Mas deixe ela produzir um pouquinho de uma ramagem nova para a planta ter um estímulo de vida para depois você podar. E olhem só, hein? Sempre que vocês podarem qualquer tipo de topiaria, respire, pense, analise aonde você vai cortar para depois executar a poda, porque depois de feito o estrago não tem mais como colar o galinho de volta não, hein? Então cuidado, principalmente você jardineiro que vai cuidar da topiaria na casa do seu cliente. Respira, vai devagar, analisa de longe aonde eu vou cortar para só depois pegar a tesoura de poda e fazer a poda com paciência. Topiaria não adianta querer fazer na pressa, porque você vai acabar deformando, cortando errado a sua planta, perdendo a simetria, que é a característica tão bonita de uma planta topiada. Então, depois de eu cortar todas as pontinhas, inclusive hoje em dia nós temos vários acessórios, podadeiras elétricas, né, para facilitar essa prática, né? Mas até eu confesso que eu gosto de fazer na tesoura, né? É muito gostoso. Depois de eu ter podado todas as pontinhas, pronto, a topiaria agora ela está novamente ajeitada.
Vocês estão vendo que essa topiaria, ela não está totalmente arredondada. Por quê? É um buchinho jovem, é um buchinho relativamente barato. Existem buchinhos simetricamente podados, perfeitinhos, que têm um custo totalmente diferenciado. Esses têm um valor e esses que estão em fase de formação têm outro valor. Então vocês com poda, vocês podem deixar ele naturalmente simétrico, tá? Então aqui nessas partes onde vocês estão percebendo que tem falhas, vocês vão deixar brotar, vocês vão avaliar aonde deve cortar, aonde não deve cortar, para que a ramagem preencha essas falhas e vocês consigam ter essa brotação. Mas para a saúde da planta de vocês, lembre-se, deixe ela dar uma respirada. Essa respirada que eu me refiro é uma leve brotada para que ela se sinta estimulada a viver. Senão vai começar a ficar fraca, vai começar a ficar doente, vai começar a secar a ramagem e vai acabar prejudicando o visual do seu jardim. Agora eu vou falar para vocês sobre a poda de formação ou condução. Essa poda nada mais é do que uma poda onde eu vou educar a minha planta de maneira que ela adquira um formato de uma mini árvore. Um arbusto, por exemplo, adquire o formato, o aspecto de uma arvoreta, de uma mini árvore, ou até mesmo uma árvore que ela poderia brotar galhos lateralmente, ficando uma árvore mais cheia. Eu consigo conduzi-la de maneira que ela fique com um tronco único, desenvolvendo a copa acima de uma certa altura que eu determinar, onde essa prática evita que as pessoas que passeiam por debaixo dessa árvore batam com a cabeça, o automóvel consegue estacionar o carro na sombra dessa árvore. Então as podas de formação e condução são muito importantes para orientar, educar a sua árvore para alguma finalidade. No caso aqui de um bonsai, por exemplo, eu quero deixá-lo com um aspecto de mini árvore. E para isso, aqui eu já tenho um bonsai em formação. Mas se vocês observarem, olha só, ele já está perdendo já aquele aspecto de mini árvore dele. Então eu venho com uma tesourinha aqui, ó, de acabamento, essa tesourinha mais delicada, e vou fazer uma poda de maneira que eu volte a ter aquele efeito de árvore miniatura, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar, cortar todas essas pontinhas. Retirei o excesso de brotação desse bonsai, ele ainda está em fase de formação, tá? E com isso eu deixei ele mais limpo, porque ele estava com muito excesso de ramagem. E com isso, com o tempo agora, com o desenvolvimento desses galhos, eu vou conseguir conduzir de maneira onde eu vou criar um efeito de árvore, tá? É a mesma coisa com esse bonsaizinho aqui de mini gardenia ou jasmim do cabo. Após a floração, eu venho com a minha tesourinha e corto só as pontinhas dele onde ele floresceu, olha só as pontinhas. E através dessa poda das gemas apicais, olha só as pontinhas. Tá vendo? Isso aqui é só as pontinhas, ó. Só as pontinhas eu vou estimular novamente uma floração da gardenia, tá? Então essa é a poda de condução ou formação. E nesse caso aqui, ó, desse resedar, além de eu estar eliminando uma poda de limpeza desses brotos ladrões, olha só que eu falei para vocês, olhem só. Agora eu venho com a poda de condução ou formação, eu vou conduzir esse arbusto de maneira que ele forme uma árvore. Olha só, ó, cortei, tá? Agora eu vou falar sobre uma poda que tem um nome muito diferente, poda drástica ou poda de rejuvenescimento. Como o próprio nome diz, é para rejuvenescer a planta. E o que isso quer dizer? Eu vou
retirar uma boa parte dela para ela renovar a sua ramagem ou a sua folhagem, né? Como exemplo, eu vou utilizar uma planta que no paisagismo contemporâneo está sendo muito utilizada, que é o capim do Texas. Todos os capins ornamentais, após a floração, eles passam por um período onde eles ficam feios, eles ficam com um excesso de folhagem seca e um excesso de inflorescências secas também. Isso prejudica muito o visual no jardim. Se você quer melhorar o aspecto dos maciços de capim após a floração, a poda de rejuvenescimento, ou a poda drástica, ela é ideal para melhorar a aparência, a estética do seu canteiro no jardim, tá? Não tem segredo, poda drástica, como o próprio nome já diz, eu vou cortar boa parte dela. No capim, eu vejo o pessoal cometendo um erro terrível na hora de podar. As pessoas não podam ele baixo, elas podam ele alto, olha só. Podam aqui, ó. É errado, sabe por quê? Essa folhagem que está aqui, ela não cresce de novo. Aonde que vai surgir folhas novas? Aqui, ó, dessa parte aqui central. Então, sempre que você cortar o capim, deixe ele com uma altura de 15 a 20 centímetros, tá bom? Não corte ele alto, deixe ele mais altinho assim, ó, que ele tem uma facilidade maior para renovar a sua folhagem, tá? Se você deixa ele com uma folhagem muito alta, a folhagem que sobrou, ela vai secar e ela vai dificultar a brotação de novas folhas. Vocês podem podar sem medo que ele brota. O seguinte, hein? Sempre após a poda de rejuvenescimento ou poda drástica em capim, capim do Texas verde, capim do Texas rubro, capim pluma, qualquer um deles, faça uma adubação caprichada e não deixe faltar água, porque nesse momento o capim ele é muito exigente quanto à água após a poda. Então sempre que você executar uma poda no capim, adube, descompacte a terra, coloque um pouco de matéria orgânica, que o capim vai gostar muito dessa matéria orgânica, que ela deixa o solo mais acidificado. E com isso o capim ele tem uma absorção maior de nutrientes, porque ele gosta de solos mais ácidos, tá? Então adube esse capim com composto orgânico, regue ele intensamente, que rapidinho ele vai se renovar, tá bom? Outra planta que nós no paisagismo costumamos a fazer poda drástica, poda de rejuvenescimento, é os hemerocallis, conhecidos como lírio amarelo. Olhem só como ele está. Hemerocallis, o mesmo procedimento. Eu venho com uma tesourinha, tá? Ó, corto ele, praticamente corto 2/3 também, essa regrinha, olha só. Retiro o excesso de folhas secas. A mesma dica que eu dei no capim do Texas, hein? Após a poda, trate o solo, melhore ele, volte a incorporar uma matéria orgânica, um solo, porque quando ele está com folha, dificulta você trabalhar no solo. Agora que o teu canteiro vai estar sem folhagem, você vai facilitar o manuseio desse solo. Então você vai conseguir colocar uma matéria orgânica, você vai conseguir adubar ele. Então sempre após a poda de rejuvenescimento, faça uma adubação e não esqueça, hein? Para ele brotar rapidamente, se renovar, precisa molhar durante esse período. Não peque em relação a isso, porque você pode inclusive perder a sua planta. Outra planta também que, se ficar feia, você pode fazer essa mesma poda de rejuvenescimento, são os crinum, que é uma planta que ainda não está popular, mas que logo vai virar uma febre no paisagismo, porque ela é maravilhosa, é uma planta muito bonita, tá? Também fiz, ó, poda de rejuvenescimento. Capim do Texas, hemerocallis e crinum. Vejam só, isso aqui vocês vão fazer no canteiro de vocês e adubando e molhando, rapidamente ele vai se renovar. Você já ouviu falar em cicatrizante após a poda? Sim, ele existe. E ele sempre é utilizado em galhos semilenhosos ou lenhosos. O que é um galho semilenhoso ou lenhoso? Um galho semilenhoso é um galho com uma espessura de um lápis para cima. E os lenhosos, como o próprio nome já diz, que lembra lenha, são galhos mais grossos, tá? Sempre que vocês podarem qualquer tipo de planta com essa espessura de semilenhoso para cima, eu recomendo você passar uma pasta cicatrizante. Ela serve para evitar a ação
de bactérias e principalmente de fungos que podem causar uma podridão naquele ferimento. Aquela podridão, ela se desenvolve para dentro da planta, comprometendo o seu desenvolvimento e às vezes até condenando ela à morte, tá bom? Cicatrizante, existem vários tipos de mercado. Um cicatrizante muito antigo, conhecido no meio da agricultura, é a pasta bordaleza. A pasta bordaleza é a mistura de sulfato de cobre com cal. Olhem só, esse pozinho que vocês estão vendo aqui, a gente compra ele facilmente em qualquer casa de jardinagem, ele é comercializado como cuprodime. Você pode preparar ele com uma quantidade menor de água formando a pasta bordaleza e com uma quantidade maior de água formando a cal da bordaleza. Pasta bordaleza com menos água e cal da bordaleza com mais água. Só que esse material agora foi substituído por um material ainda mais natural. E por falar natural, esse produto aqui é aceito pela agricultura orgânica, tá bom? Ele não é um agrotóxico, não é um defensivo perigoso. Lógico, deve ser manuseado com EPI, com luva, né? Mas ele não tem uma toxicidade alta que pode prejudicar a sua saúde, tá bom? Mas por falar em prejudicar a saúde, tem um cicatrizante que é ainda mais natural que esse e muito fácil de encontrar, que é a canela utilizada na culinária. Sabe aquela canela gostosa que a gente coloca no preparo de vários tipos de doce, de pães? Sim, ela tem uma ação cicatrizante e sempre que você podar um galho, você pode passar canela nos cortes, que ela tem uma ação fungicida e bactericida, tá? E para quem quer ter certeza que essa canela que você vai passar, ela não vai sair com a água da irrigação ou com a água da chuva, nós podemos fazer uma pastinha cicatrizante. Olha só, eu pego um pouquinho de pasta de dente, sim, pasta de dente aqui, ó, comum, tá? Coloco um pouquinho de canela, ó, coloco canela e com um galinho, vou pegar até o próprio galinho aqui mesmo, ó. Eu vou misturar, fazer uma pastinha. Com essa espátula, olhem só, eu fiz uma pasta cicatrizante à base de canela com pasta de dente. A pasta de dente, quando ela secar, ela vai ajudar a fixar esse cicatrizante na planta. Olha só que interessante, tá? É um produto natural, de fácil acesso. Vocês até podem produzir uma quantidade maior, porque vocês podem comprar uma pasta de dente bem baratinha, tá? Não precisa comprar uma Sensodyne para dentes sensíveis, não. Vocês podem comprar uma pasta de dente bem barata, acessível, e misturem canela, e assim vocês podem fazer um cicatrizante natural. Lembrando que vocês até podem aplicar a canela diretamente, hein? Só que vocês correm o risco da ação da chuva ou da irrigação retirar esse material. E agora na prática eu vou mostrar para vocês uma planta que nós temos o hábito de podar para aumentar o seu diâmetro. A rosa do deserto é uma planta que quando propagada nem sempre ela desenvolve esse caudex, que é esse caule inchado para armazenar água e nutrientes, que para nós ele tem um efeito ornamental, essa barriga, né? Do famoso Adenium obesum, obesum de gordinho, né? Porque olha só, ele forma esse caudex e para estimular a formação desse caudex, olha só, um Adenium, uma rosa do deserto gordinha, com várias brotações e uma rosa do deserto sem brotações, de caule único. Vocês estão vendo que aqui recebeu uma poda, ela engordou, ela aumentou o diâmetro da base do seu caule. Já essa aqui, ó, ela não recebeu uma poda e ela está fina e comprida. Aqui vocês conseguem até ver a cicatriz do antigo galho. Olha só que legal. Essa poda, ela estimulou uma planta que era assim a ficar assim. Tá? E para que isso aconteça, nós vamos pegar uma tesoura limpa e afiada, cortar sempre em ângulo, tá? 45 graus para a água escorrer. E olhem só, após essa poda, eu pego a minha pastinha cicatrizante
e passo aqui no local, olhem só. Gente, olha que simples. Essa pasta cicatrizante vai evitar que fungos e bactérias iniciem uma podridão, comprometendo o desenvolvimento dessa planta. Viram só que dica bacana? É isso aí, ó. Pasta cicatrizante feita com pasta de dente e canela. Se não quiser utilizar pasta de dente, pode utilizar somente a canela, só que você corre o risco da água da chuva retirar o seu cicatrizante. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula sobre podas? Espero que tenham gostado. Tentei resumir um pouquinho sobre as principais dicas para vocês e dar essa dica aqui muito bacana, que é a pastinha cicatrizante feita com canela. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu vou dar uma dica de jardinagem agora para vocês, que muitas pessoas vão ficar assustadas, chocadas com o que eu vou ensinar. A utilização de desinfetante de uso doméstico como inseticida para suas plantas. Quem nunca teve problemas com pragas no seu jardim? Cochonilhas, pulgão, lesma, caramujo, mosca branca. Essas pragas, elas acabam prejudicando muito o desenvolvimento das plantas quando elas estão em desequilíbrio. Olhem só esse cacto aqui, forrado de cochonilha. Olhem só. Ou como esse lírio amarelo ou hemerocalis, que está lotado de pulgão, onde a grande quantidade da praga está sugando tanta seiva da planta que ela está até amarelada, definhando, tá? Para o controle dessas pragas, cochonilha, pulgão, cochonilha de carapaça. O que é essa cochonilha de carapaça? São essas cochonilhas que tem uma casquinha, como se fosse uma casquinha de tartaruga, uma carapaça por cima, que protegem elas dos predadores e principalmente da ação dos defensivos, tá? Então essa cochonilha aqui, ó, ela é terrível para controlar. Mas eu vou dar essa dica para vocês que é maravilhosa: utilizar pinho-sol para o controle de pragas no jardim. Gente, vocês podem utilizar sem medo, tá? É um inseticida seguro. Vocês podem utilizar, ele tem ação inseticida, fungicida e germicida, como está na embalagem. É maravilhoso. Só que vocês devem utilizar a quantidade de 20 ml para 1 litro de água. Respeitem a quantidade. Existem vários jardinistas que utilizam até uma quantidade um pouco maior. Eu sempre utilizei nas minhas plantas essa quantidade de 20 ml para cada litro de água. E para otimizar ainda mais essa solução, eu pego um pulverizador e na hora de preparar a solução de 20 ml em 1 litro de água, eu coloco de 10 a 15 gotas de detergente de cozinha, tá? Nessa solução. Misturo bem e aplico a cada 10 dias até a praga desaparecer, tá? Se você quiser, se tiver uma infestação muito alta no seu jardim, você pode até aplicar uma vez por semana, tá bom? Mas a cada 10 dias, de 3 a 4 aplicações, você consegue exterminar a praga na sua planta. É um produto de fácil acesso, barato, fácil de aplicar. Você só deve respeitar a quantidade, hein? 20 ml para 1 litro de água. Dissolveu? Colocando umas gotinhas de detergente ainda para otimizar ainda mais ele, onde vai ajudar ele a aderir melhor na praga, olhem só, você consegue controlar as pragas no seu jardim de uma maneira muito barata, tá? Olhem só. Eu sou fã, utilizo muito esse produto e recomendo. Agora, se você tiver medo de utilizar, você também pode apelar para produtos como calda de fumo com sabão. Só que para preparar a calda de fumo, você precisa comprar fumo picado ou fumo em rolo. Você tem todo um trabalho de processo de deixar esse fumo de molho, leva um tempo. Gente, isso aqui é muito prático. É só dissolver 20 ml em 1 litro de água e aplicar nas suas plantas. E rapidamente não, entre de 2 a 3 semanas, você vai conseguir eliminar as pragas nas suas plantas. Olhem só essa brotação nova dessa mandevila lotada de pulgão. Rapidamente o pulgão ele morre mais rápido com o produto do que a cochonilha, tá bom? Então o pulgão é mais fácil de controlar. E aqui eu tenho várias outras plantas, ó, um cacto também lotado de cochonilha. Essas cochonilhas aqui, elas acabam deformando o seu cacto, então é muito importante controlar. Só que tem um probleminha, hein?
esse produto ele não pode ser utilizado como preventivo. Quando a sua planta está sadia, não evite aplicar ele, aplique somente quando ela estiver com praga. Começou a surgir algum sinal de conchonilha, ou de pulgão, ou de mosca branca, ou daqueles caramujinhos no jardim, você pode aplicar Pinho-Sol sem medo, que ele vai ajudar a controlar essas pragas no seu jardim.